A gente fica falando de reforma como se fosse algo que zerou o game. Não, é sim processo de transformação, não tenho dúvidas disso. Mas será que não é um processo evolutivo? Eu gosto muito de falar do conceito de inovação, porque tinha um tempo aí que se falava que tudo era disruptivo, né? Disruptivo. Pô, eu lá fui nas meus teses de estudar, viu? Eu fiz aquela parte formal como professor, e aí a gente vai escrevendo os papers. Eu fui fazer alguns artigos científicos relacionados à disrupção, que é o Christensen, é um cara de Harvard, o professor Christensen, e ele tem toda lá uma teoria. Eu não vou aqui alongar muito isso, mas eu fui por meu nível, porque eu tenho uma coisa que é forte em mim, um nível de curiosidade extrema, às vezes até exagerada. E eu fui estudar o conceito do Christensen de inovação disruptiva e inovação incremental. E a gente sempre acha que é algo disruptivo, que vai destruir tudo. Não, o mundo é feito de inovações incrementais. E eu enxergo a reforma tributária como algo extremamente previsível. Talvez não na modelagem daqui ou para acolá, mas é que já era uma lógica. A economia estava se desmaterializando. E isso não é fato, né? Nós estamos com menos produtos físicos e mais serviços e mais... Aí eu lhe pergunto, o principal tributo dos estados, matéria, mercadoria, eles queriam mexer. Qual era o novo tributo? Então a desmaterialização da economia, isso é mundial, isso não é, isso é o CDE, gente, eu não quero entrar aqui. Isso é a parte de aula que a gente faz uma provocação. Isso é mundo. Então existia uma lógica de mundo, tecnologia que está vindo aí, que desmaterializa a economia. Então a tributação tem que caminhar para esse rumo da desmaterialização. Cara, então, muito legal. A reforma, ela apenas atinge essa nova realidade mundial. Sim. Eu estou falando mundial mesmo, tá? Eu não quero, por favor, detalhar aqui, porque... mas enfim, um dia desse aí vocês podem assistir uma live nossa, outra coisa aí, ou quem sabe se a gente não marca uma aula mais complicada, né, vamos dizer assim. Pega aqui umas 3 horas só pra gente entrar no detalhe técnico da coisa. Eu adoraria, inclusive. Porque Deixa aí nos seus comentários se você quer que a gente marque aqui uma agenda pra gente entrar no detalhe, destrinchar essa parada. É porque isso é um fato, entendeu? Nós estamos falando de uma transformação econômica. Sim. Porque, na verdade, o tributo reflete... Ele vem sempre atrasado, tá? Nós estamos falando de uma transformação, primeiro, social / econômica, e é a partir do momento que se cria uma norma para começar a tributar ela. Para corrigir, né? A palavra corrigir também é adequada. Mas porque onde o dinheiro muda, depois vem a tributação e vai correr atrás. Porque aí é questão de Estado, e aí não vamos entrar nessa confusão muito mais. Então, a reforma é uma inovação incremental. A gente podia dizer que ela é lógica até. Claro, eu como professor talvez tivesse uma opinião de algumas formas de serem diferentes, e eu tenho algumas opiniões que eu talvez teria feito diferente. Mas eu tenho uma professora que é a memória da gravação aqui, eu peço desculpas se isso veio aqui de mente, eu não vou parar para fazer isso aqui, mas quem quiser depois eu posso botar lá e eu escrevo nos comentários. Mas uma professora nossa que participou ativamente dos bastidores da reforma tributária como assessora do API lá e tudo. Então é uma professora extremamente estudiosa, com uma carreira, um currículo estupendo. E como ela participou ativamente da modelagem da reforma, ela em sala de aula, isso que é talvez uma das coisas que eu tenho lá com nossos alunos tiveram acesso a essa aula dessa pessoa. Que pena, não estou lembrando o nome dela, estou com medo de errar, é por isso. Mas enfim, eu prometo que... O que ela fez, cara? Ela falava assim, essa foi a reforma possível. Porque a gente fica sempre, mas se... Cara, isso foi o possível. E de certa forma, existem coisas muito boas por trás da reforma. Sim. Agora, não podemos esquecer que política, mau uso do dinheiro e a necessidade preemente, isso não depende de partido, que é o que estão fazendo com o nosso dinheiro, que é outra conversa. É outra conversa. Mas isso que está acontecendo na reforma e essa necessidade de transformação, será que não existe? Mateus, eu tive a oportunidade de estar uma carreira meio longa, é engraçado. Eu peguei a auditoria, uma das coisas que eu comecei fazendo, em livros de papel. Eu peguei isso. Eu sou uma geração que auditei baseado em livro. Calculadora de bobina. Sim. Eu brinco em sala de aula, quando eu estou falando de aula de auditoria, como é que era uma auditoria de contar, você somava de novo.
Porque assim, misteriosamente, aí só os velhos aqui, sabe? Velho não, né? Os jovens há mais tempo. Lembram que na parte dos créditos, na hora que você somava, as calculadoras, não sei por que, sempre davam para mais. E na parte dos débitos, do imposto a pagar, sempre para menos. Você acredita nisso? Não? E o trabalho do auditor era, sem sacanagem mesmo, com todo respeito, era somar de novo. Isso já foi uma auditoria. Hoje não passa pelo validador um erro desse. Olha que mundo louco. Então, esse tempo lá do papel, eu não esqueço uma vez, né, dentro das oportunidades profissionais, eu estava lidando com um contador em que ele era, eu vou usar um termo assim, totalmente inadaptado à computação, ao digital. Não estou falando desse mundo atual, estou falando de algo, para vocês entenderem, um pouco antes. de 25 anos atrás. Então eu estou dando uma referência, pode colocar aí 20 anos no máximo. Eu não... E essa coisa dele, eu lembro dele falando assim de tal, o pessoal da velha guarda se integra, né? E ele se atrapalhava com esse se integra, ele falava se entrega. Mas e ele é uma pessoa, mas uma pessoa sábia, sabedoria, mas já era uma pessoa idosa e só sabia fazer contabilidade na caneta, porque naquela contabilidade foi... E ele foi nos procurar perguntando se não tinha alguma alternativa dele permanecer fazendo contabilidade na caneta. E aí, dentro de algumas conversas, eu já estava mexendo com esse tal de SPED, essas histórias desses mundos aí, por isso que ele tinha me procurado. Eu assim, eu disse, olha, não tem mais, isso é uma coisa sem volta. A Cefaz não vai mudar isso, vai aqui para frente, né, para trás. Sim. E ele falou assim, agora chegou a minha hora de me aposentar. Olha só. Quer dizer, e ele teve assim, uma humildade muito tranquila, né, de entender que ele não ia se adaptar àquele... Isso, quer dizer, será que esses ciclos não estão acontecendo de forma... É onde eu queria chegar, né, a moral da história. Será que esses ciclos não são permanentes, estão acontecendo o tempo todo? E com um espaço de tempo cada vez menor. Que esse é o... Perfeito, Matheus. Porque às vezes isso o ciclo mudou. O intervalo é que é muito curto. Você está falando do Sintegra, talvez de 20 anos atrás, algo nessa linha. Talvez antes, a outra grande mudança já tinha demorado muito mais tempo. Então você vê Sintegra 20, aí daqui a pouco você vê isso, aí IA... Então cada vez é muito rápido. Isso que é louco. Isso é fato. Então eu gosto muito de colocar a reforma tecnicamente, ela impacta. Ela, de novo, batendo naquele ponto que eu acho que é importante para... Quanto mais benefício, e você tem que entender que existem benefícios que talvez você nem saiba, enquanto empresário, sim, mas quanto mais benefício você tiver, mais risco você está tendo do seu negócio. Segundo, existem algumas barreiras tributárias que te protegem literalmente sua competitividade. Sim. Às vezes uma empresa operar nacionalmente com a maluquice tributária, ela tem um custo muito alto que para um pequeno empresário já não seja possível. Mas se o jogo muda? Sim. E aí, você passa a ter uma abertura, porque, na verdade, a taxa de entrada da concorrência diminui e você passa a ter players muito mais ativos que vão exigir mais de você competitividade, mais processo, mais inteligência, né, de negócio, né? Com certeza. Talvez vai ter uma seleção natural aí, né? Cara, como é que você hoje prescinde de IA? Que tá, claro, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo de IA, eu morro de medo. Porque tem muita a modinha, muita gente, meu Deus do céu. Uma bolha quase isso daí, né? Que... Enfim, né? De novo, né? A gente tem que aprender a filtrar. Mas se negar o que a IA gera de produtividade quando você faz o bom uso dela, chega a ser louco. Eu concordo com você. Cara, eu acho que tem... Porra, assim, pra mim, nossa conversa que faz eu brilhar muitos olhos, assim, porque eu tô vendo tudo numa ótica diferente e talvez com um zoom maior de cima, que é muito bom, cara. Eu praticamente gosto, porque eu entendo que aqui a gente tem que entrar no detalhe, mas sem entender as coisas de cima, quando você fala que é o fator de economia, tá, você entende que é uma coisa muito maior e que às vezes a gente vai se apegar num detalhe, e aí isso conecta, e a gente tem que separar as duas coisas, mas eu vou expressar uma opinião minha, tá? Minha opinião. Eu acho que essa reforma vai ser boa. Eu acredito que a reforma tributária vai ser boa para quem está preparado para ela. Então, a empresa profissional, que faz gestão profissional, a empresa que tem disciplina, que tem controle financeiro, ela pode até passar por uma dificuldade, mas ela vai se adaptar e ela vai continuar. A empresa que é amadora, ela vai se ferrar. E ela vai se ferrar porque é uma coisa evolutiva.
como você mesmo disse. E tem muitas coisas que a gente vai ficar se apegando, mas é isso, é política e tal, e na verdade a gente só tá querendo jogar pro outro a nossa incompetência de gestão do negócio, infelizmente. E eu não estou dizendo que a gente tem bons gestores públicos, acho que a gente tem péssimos gestores públicos, mas ao mesmo tempo no nosso controle da nossa empresa a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Porque se a gente ficar só colocando a culpa no governo, não vai resolver. Então, assim, a reforma tributária vai vir, vai aumentar a alíquota de imposto, legal, a gente se adapta e vai encontrar um caminho pra gente continuar com o nosso negócio. E não vai ficar perdendo tempo comentando, às vezes, aqui que a culpa é de fulano ou de ciclano. Não, É isso. Eu acho que essa é a visão que eu tenho até agora, professor. Matheus, eu vou falar uma coisa que é muito sincera. Eu admito o meu otimismo por princípios e por característica humana. Ponto. Eu sou um otimista nato. Fazendo um pequeno chavão disso, eu brinco que você... Não é que a gente tenha só dias felizes, longe disso. Eu brinco que tem dia que eu acordo mal-humorado, porque eu não dormi direito, eu não tive uma alimentação adequada, ou eu queria enfim, sim, os desafios. Aí eu brinco que eu tenho um ritual de sempre acordar e tomar um banho. Esse é quase que um clássico meu. E aí eu vou pro banheiro e fico resmungando. Ó vida, ó céus. Tem até um desenho animado, né, do Carangos e Motocas, depois jogando que aí tinha uma motinha e ficava, vida, ó céus, vida, ó céus. É um negocinho bem divertido. É meu tempo de infância. Para mim era divertido. Talvez se eu assistir de novo eu perco até o romantismo, né? Mas eu falo que você tem o direito de resmungar 5 minutos por dia. Então eu vou no banheiro e resmungo 5 minutos. Não vai resolver zorra nenhuma da sua vida. O que é que você faz? Depois de 5 minutos, pronto, acabou. Já resmungou? Bora cuidar da vida? É o que você falou. A reforma, ela exige de nós novos conhecimentos? Exige sentar a bunda na cadeira e voltar a estudar? Sim. Ou você já atingiu um estágio que você tem condições de comprar esse conhecimento também. São 2 caminhos. Ou você adquire. Então você que está nos estudando aqui, né, é uma oportunidade de ouro para novas oportunidades. Eu gosto de falar uma coisa assim. Eu tenho um grande amigo que é o Felipe. Ele é o cara do ICMS, né? Ele tem o... E aí eu brinco, né? Pô, o Felipe se coloca como cara. E quantos nomes a gente tem do cara que é uma potência em tal imposto? Eu quero saber uma coisa aqui, Matheus. Valendo nota, hein? Quem é o cara do IBS hoje? Quem é o cara do CBS hoje? Cadê? Então esses caras estão sendo o quê? Consolidados. Sim. E por que não pode ser você?